Rodrigo é um evangelista de Kanban no Brasil, é um dos maiores especialistas de Kanban e a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aspectos do sistema puxado. Legal. Rodrigo, eu assisti a sua palestra. Na sua palestra você falou sobre um aspecto do Kanban que nem sempre é fácil de seguir. Você só puxa mais serviço quando libera espaço dentro do teu fluxo. Sim. Então, isso é de fato um sistema puxado, né? Você vai liberando espaço, então cabem mais coisas. Só que normalmente num projeto a gente tem um backlog bem completo, definido previamente. Até que ponto definir esse backlog previamente torna o sistema empurrado ao invés de puxado? Tá legal. Bom, uma das coisas muito comuns que acontece quando o pessoal me pergunta sobre o sistema puxado, né? Quando eu ministro treinamento, eu pergunto, qual que é a diferença entre o sistema puxado e o sistema empurrado, né? Um mito, né? Um pensamento errado que as pessoas têm é que, puxado eu escolho o que eu vou fazer, né? Empurrado, escolhem para mim o que eu vou fazer. E as pessoas têm esse tipo de impressão. E não é bem isso, né? Para falar a verdade, o sistema puxado e o sistema empurrado tem a ver com a sua capacidade. Tem a ver com você só se comprometer com novos trabalhos a partir do momento que você tem de fato capacidade para lidar com ele. No sistema Kanban acontece isso. Isso é uma outra má interpretação que as pessoas têm. As pessoas acham que o quadro é o Kanban, né? Não é isso. Nem o post-it fluindo ou a demanda num modelo eletrônico fluindo é o Kanban. O Kanban, para falar a verdade, é o espaço de fato que você tem no quadro. Então o que acontece? Quando essas demandas vão fluindo, vai liberando espaço e você consegue se comprometer com novas coisas, né? Até que ponto que um backlog definido previamente é puxado ou é empurrado? Na percepção do Kanban, a gente tem a visão que um backlog que está fora do sistema, que ainda não está dentro do sistema, eles são opções livres, né? São diversas, é uma nuvem de ideias, né? Que você puxa quando você tem capacidade para lidar com aquilo. Então, o que acontece? No Kanban não tem priorização de backlog. Não existe essa questão de, tem um monte de coisa importante em cima e tem uma coisa menos importante embaixo. Para falar a verdade, a gente tem que imaginar que é uma nuvem de opções e quando eu tenho capacidade, eu vou escolher qual que é a melhor opção para trabalhar agora. Então, isso tem a ver com o interesse dos meus usuários, aquilo que tem mais valor, né? Ou por uma razão de querer diminuir algum risco, né? Então, a gente continua priorizando, mas numa escala menor, né? Então, as ideias vão acontecendo, vão fluindo, mas quando eu tenho capacidade, eu puxo uma nova ideia. E, logicamente, cara, que se você está dizendo para mim, cara, que todo o seu backlog está comprometido, a tudo aquilo ali eu, de fato, tenho que entregar, seria um modelo bem pouco ágil, né? Você estaria usando o Kanban simplesmente com uma capacidade de entrega, tá legal? Com certeza vai ser mais organizado, as pessoas vão se sentir um pouco melhor de trabalhar dessa forma, mas é um modelo cascata. Se você não está podendo ter a possibilidade de mudar de direção, né, você não vai estar de fato interessado em encontrar o que é valor ou de fato atender. Você está especulando, né? Se você tem uma fila gigantesca na frente do seu Kanban e você gasta dinheiro muitas vezes, né, tendo essas especulações, né, de fato, se você acha que tudo aquilo tem que ser feito, você vai estar utilizando um modelo que pode até te entregar alguma coisa, mas a sua especulação pode ser que não tenha valor, tá? Legal, legal. E como que você enxerga isso, então? Até que ponto você consegue puxar pelo valor um sistema, né? Como é que você garante que você está focando em entregar valor e não simplesmente em throughput para poder, enfim, aumentar o tamanho do cano e entregar mais, independente se a água é limpa ou não? Isso. Essa metáfora é interessante, né? Muitas vezes quando você está usando o Kanban, você melhora o cano, né? E logicamente que não vai ter nenhum valor se você não fizer fluir nesse cano aquilo que de fato você quer, né? E isso na nossa tecnologia tem diversas limitações, né? Como eu falei, a coisa mais comum do mundo é alguém achar que tem uma brilhante ideia, criar um backlog gigantesco e falar assim, vou fazer isso aí fluir e imaginando que isso é valor, né? Para falar a verdade, acho que é até irônico, né? Às vezes a gente personaliza essa responsabilidade num papel de um dono de produto, de um PO, ou de um especialista, né? Um gerente de produto ou algo do tipo. E você está simplesmente usando, cara,
uma concentração, né, de decisão que, na minha opinião, você parte do pressuposto que esse cara de fato sabe, né? E, para falar a verdade, muitas vezes as pessoas são treinadas nisso, cara, como escrever boas histórias de usuário, ou como encher bem esse backlog, técnicas de como que você monta backlog, né? E, na minha opinião, isso é especulação, continua sendo especulação, tá? E a coisa que eu estou falando que era engraçada é que a gente monta esses papéis, a gente cria essas técnicas e os caras falam o tempo todo, cara, entrega de valor, só que o EBITDA da empresa continua estável, cara, assim por anos, né? Então você não está entregando valor, as pessoas não estão pagando a mais pelo seu produto, ou você não está crescendo a sua base de clientes, entendeu? Com essas especulações, né? Existia aquela métrica que o pessoal, no começo do mundo ágil, falava o tempo todo, lá de 80% das funcionalidades não são usadas, e se provou, cara, que essa pesquisa não é de fato real, né? O problema, para falar a verdade, não é assim funcionalidade não usada. O problema, na minha opinião, que eu vejo que essa limitação, cara, é entendimento de marketing e vendas. Tá? As pessoas não entendem o público que elas estão atendendo, e aí as pessoas vêm com aquele papo de experimento, né? Estou fazendo experimentos, né? E as pessoas acham que isso aí é como se fosse a loteria. Eu vou botar bastante funcionalidade até a hora que eu consigo atrair alguém, né? Você está num lago que você não tem certeza que tem peixe, com uma isca desse tamanho assim, pequena, e lá o tempo todo achando, não, uma hora ou outra eu vou conseguir pegar um peixão. Tá legal? Aumentando o tamanho da isca cada vez mais, né? Mas você não tem certeza nem, você não tem a mínima evidência que tem peixe lá, entendeu? E quando você vai ver, você está pescando num lago poluído que não tem mínima chance de ter peixe lá, ou só tem peixinho pequeno que belisca a isca, e você fala, não, ó, tá vendo? Tá beliscando, né? A metáfora da pesca acho que é um bom exemplo disso, né? Às vezes o anzol nem cabe na boca do peixe, né? Ou o anzol não cabe na boca do peixe, cara, ou você não sabe se é um concorrente teu que tá puxando a linha lá só para te sacanear, entendeu? Pode ser um monte de coisa, né? E isso, de fato, eu vejo como uma limitação. Esse é o tipo de coisa que às vezes as pessoas me perguntam e eu não tenho uma resposta plausível. Hoje, cara, quando você fala sobre marketing digital, tudo isso que surge na sua timeline do Facebook lá tal, né? Todo mundo propõe esse tipo de abordagem, tá? Eu vou ajudar você a vender mais do Facebook. Todo mundo quer vender mais do Facebook. Eu quero vender mais do Facebook, né? Só que quando a gente pensa sobre como que a gente atinge, cara, às vezes é até saber, cara, qual que é meu público, cara, para quem que eu estou vendendo, para quem que eu estou falando, né? Hoje em dia também está uma moda de, se você fizer um bom texto publicitário, sabe aquela ideia do software, né? Se eu fizer um bom software, ele vai se vender sozinho. Hoje em dia agora trocou, se eu fizer um bom texto publicitário, vou vender qualquer porcaria, né? Sim. E é desse jeito que eu enxergo. De fato, sim, o que seria um sistema puxado de fato, cara? Seria a visão da Toyota, né? Eu tenho um produto que a partir do momento que a pessoa me pediu, rapidamente eu consigo atender, né? Só que aí que está o pulo do gato. Como que a gente descobre para um produto digital, né? Para o produto da era do conhecimento, esse tipo de coisa. De fato, não é uma limitação. Existem diversos modelos, né? O pessoal fala sobre Lean Startup, Customer Development e tal. Só que eu não vejo as empresas de fato usando, né? Essa capacidade hoje, como eu falei para vocês, como eu falei para você, eu acho que é especulativa. O cara acha que aumentando a vazão dele, ele vai poder colocar mais anzóis nessa vara e ele acha que um belo dia ele vai ser sorteado na loteria, né? E uma coisa que eu vejo também é que as pessoas estão muito, muito, muito impressionadas, né? Com o Black Swan, né? O David Anderson, no evento que teve lá em San Diego há 2 semanas atrás, ele falou, todo mundo quer ser o Black Swan. Todo mundo quer ter aquela ideia que o cara investiu 2, 3 meses, né? E estourou como um produto que nem Airbnb, que nem Uber, né? Só que se você pegar lá a teoria do próprio Nassim Nicholas Taleb, ele fala, cara, isso é muito raro, né? Isso é muito raro acontecer. Você está jogando muitas vezes contra o mercado, né? E às vezes as pessoas vendem esse sonho, né? Seja o próximo Facebook, esse tipo de coisa. E se você for de fato olhar os números, é muito raro isso acontecer. Então eu vejo que se as pessoas fizessem mais do arroz com feijão, tentassem entender um pequeno público que tem um determinado problema, acho que a chance de sucesso ia ser melhor. O que é mais triste, cara, é que às vezes tem algumas empresas grandes que elas já entendem, elas já sabem pelo menos quem são essas pessoas. Sim. Mesmo assim, elas não conseguem explorar o que elas querem. Né? Legal. Uhum. Isso abre um leque, porque você falou bastante no contexto de um novo produto, de uma coisa que você tem que estar entrando no mercado, né?
Você acha que a mesma coisa é aplicável, o mesmo conceito, o mesmo pensamento é aplicável para empresas que já têm produtos no mercado, mas que precisam inovar, têm que lançar uma versão nova, que hoje talvez sejam líderes de mercado, mas que de repente pode aparecer um outro concorrente porque estão estagnadas, estão no status quo, né? Como você falou, o EBITDA está ali, assim, né? Você não vê sinais de inovação em lugar nenhum, né? Você acha que esse mesmo pensamento se aplica para essas empresas maiores? Sim, de fato, como eu comentei, para falar a verdade, as pessoas pensam, por exemplo, no pensamento do Lean Startup, achando que não, eu estou fazendo uma coisa nova, estou tentando achar meu público, né? Eu quero ter situações que é mais triste, que o cara já tem um público dele, só que ele não consegue explorar quais são as dores desse público, o que eles querem, né, tal. E aí, como a gente comentou ontem no jantar, né, a ideia da proposta de valor eu achei muito interessante, porque ela é bastante focada no público, né, naquele potencial usuário, naquele potencial consumidor. Segmento, né, de cliente. Segmento, tal. É isso que eu achei bastante interessante. A gente não tem hoje, né? Muito se fala sobre como é que a gente atinge esse público, e como eu falei, acho que numa situação numa empresa que já sabe o público dela, né? Empresas que até já têm um relacionamento, né, com esse público, elas poderiam de fato experimentar e conseguir ter esse valor mais claro, né? Não é a pescaria com mais anzóis, né? Você de fato já ter lá o seu lago com os peixes, né? E você conseguir pescar mais dentro desse lago que você já tem, né? E testar iscas diferentes, né? Sim, beleza, estou pegando peixe com isso daqui, mas qual outra isca eu posso usar para pegar mais peixe? Ou para pegar peixes maiores, ou coisa assim, né? Peixes que muitas vezes está ali dentro do seu público, que você não sabe que tem uma certa dor que você poderia atender, né? Desse jeito que eu tenho visto sobre a questão. De fato, quando a gente tem falado hoje na comunidade Kanban, ninguém está tão com essa visão, tá? Ainda na comunidade Kanban, muitas das implementações que eu vejo por aí, ainda eles estão pensando naquele papel centralizador, tá? Naquele cara que vai encapsular esse problema, tá legal? E eu não vejo que isso aí é uma boa ideia, tá na mão de uma pessoa só. Se você for ver de fato qual que é a responsabilidade de um Product Owner, é o super-homem que eu acho que eu encontrei ele, a cada 1000 pessoas que eu vejo, é um que eu vejo que de fato atende os requisitos. É o oráculo, né? Ele sabe todas as respostas do time, né? Exatamente. E ele tem que dar essa visão única, né? E, cara, se a gente está estudando um sistema complexo, a gente não tem que ter uma visão única, cara. A gente tem que oferecer uma visão única para o time, né? E isso é uma restrição que eu vejo também muitas vezes quando a gente fala sobre o ágil, né? Se você está num ambiente complexo, cara, a solução que o Dave Snowden dá para isso são múltiplos experimentos em paralelos, muitas vezes contraditórios. Entendeu? É desse jeito que você vai gerar conhecimento para você atuar nesse tipo de sistema, né? Não é assim, vou fazer múltiplos experimentos voltados talvez para o mesmo público e num consenso sobre quais vão ser esses experimentos. Ou pior ainda, né? Um único experimento sendo rodado de uma vez só, por vez, né? Sem você ter um paralelismo, né? Isso que eu tenho visto com relação a como que a gente tenta gerar inovação. Legal. Né? Gerar inovação. Muito bom. Tá bom? Dentro do conceito do Kanban, tem também uma gestão de portfólio, né? Priorização, qual projeto entra primeiro, qual não entra. Você apresentou muito bem a simulação de Monte Carlo. Sim. Como algo para ajudar nisso. Você acha que com um método mais científico, né? Não confiando no PO, mas confiando em um método um pouco mais científico de identificar essas demandas, sim, você acha que você consegue, dentro do Kanban, utilizar nessa gestão de portfólio, sim, os resultados de uma maneira melhor? Acredito que sim. Hoje, para falar a verdade, a nossa abordagem com relação a portfólio tem ficado madura cada vez mais. O trabalho do David Anderson em cima disso é bastante interessante, e o ponto que você falou é exatamente esse, né? Se eu não me engano, acho que era o Damien, tinha aquela frase, cara, em Deus nós confiamos, todos os outros têm que trazer dados, né? Então, de fato, eu vejo que esse estudo de portfólio, de quais experimentos você vai ver, e às vezes não só isso, né? Tem a questão de sequenciamento, tal, que é interessante. Eu acho que se você tiver informações, você vai tomar decisões melhores. Então, de fato, a abordagem científica está muito presente no Kanban. A sexta prática do Kanban é melhore de forma colaborativa e evolua de forma experimental. Experimentos é a ideia do método científico. Para falar a verdade, essa prática
Antigamente ela chamava use modelos e o método científico para melhoria, tá? Então, eu acho que de fato tem que estar presente, tá? Tem que estar presente. Não é assim, a qualidade do experimento que muitas vezes é o que me interessa, tá? Que você bolar um experimento banal, você bolar qualquer experimento não é o objetivo, né? Você quer que aquele experimento o quê? Ter métricas, ter informações, né? Um negócio que é importante falar é que a Information Theory fala sobre isso, né? Dados não são informações, né? Dados não são informações. Se eu chegar para você e falar assim, pô, cara, na Antártida, no inverno, na Antártida o tempo todo está abaixo de 0 graus, isso é um dado, né? Mas não é uma informação. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Se eu chegar para você e falar assim que, pô, em Nova York, cara, na época do Natal, né, vai estar um frio abaixo de 0, isso é um dado, mas não é uma informação. Informação é aquilo que você usa para tomada de decisão, né? Então não é simplesmente Big Data, né? É Big Information que a gente gostaria de ter, né, nos nossos ambientes. Entendi. Legal, legal. Bom, acho que para a gente terminar, só mais uma pergunta. Sim. No final das contas, o Free Pool é para ser usado estrategicamente ou não? Se for usado para você gerar experimentos, eu acredito que se você tiver um maior paralelismo de experimentos, eu acho que é válido. Agora, você imaginar, cara, que o maior throughput vai te dar uma maior obtida, é esse que é o erro, entendeu? Não é, pessoal. Você pode olhar assim e falar assim, isso tem valor, isso tem valor, isso tem valor. A minha opinião é o seguinte, se tem valor, eu vou mais pela teoria do Don Heinertsen, tá? Se tem valor, as pessoas vão pagar mais por isso, tá legal? Quando você faz esse tipo de afirmação, é muito comum o pessoal falando, cara, mas e o branding? E a agradabilidade do seu produto para alguém? Eu falei, legal, para mim isso tudo tem que se traduzir de alguma forma em valor, tá legal? Então a minha visão é essa, se você de fato usar e dizer que gera mais, tá? Porém, não só achando que por muito entregar você vai ser satisfeito, é essa visão errada que tem a respeito do throughput. Se você usa mais throughput para você ter mais experimentos, aí sim, tá? É uma coisa que a gente fala bastante na própria teoria do Nicholas Nassim-Taleb. Você tem que entender o ambiente que você está. Se você está no extremistão ou se você está no mediocristão, tá legal? Cara, no mediocristão, cara, você não vai ter um experimento que vai fazer você ganhar milhões, tá legal? Você vai ter algum experimento que você vai começar a atrair esses peixes no lago. Tá? Legal, legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, cara. Valeu. Valeu.